Qualquer pessoa que chegar em mim e falar que uma obra que ela consome aí, seja lendo, jogando, assistindo, se ela falar que não mudaria nada nessa obra ao bel prazer dela, eu vou dizer que ela tá mentindo. E hoje eu vou estar trazendo esse quadro aqui para vocês, que é Poderia Ser Melhor. Que onde eu vou pegar obras que eu gosto, seja filme, série, anime, mangá, livro, quadrinho, jogo, e falar o que eu acho que dava para melhorar nessa obra, certo? Bom, esse vai ser um quadro novo. Eu coloquei lá no meu Instagram uma notificação, lá uma imagem perguntando o que achavam, né, desse tema. Teve uma boa recepção pela galera que me segue no Instagram. E se você não me segue ainda, me segue lá, @LeandroBizzi, para você ficar por dentro dessas paradas. Eu tô sempre postando, assim, dando indícios, né, de qual vai ser o próximo vídeo. Agora eu vou também colocar lá próximos temas. Então me segue lá pra vocês ficarem por dentro, belezinha? Então vamos aí pro vídeo que hoje vai estar bem bacana. E seguindo essa vibe aí de o que poderia ser melhor, eu vou trazer aqui o que poderia ser melhor no meu anime favorito. Mas ele não é meu favorito por ser o melhor anime de todos, mas sim por ter sido o primeiro anime que eu tive contato, né, que eu assisti, que é Cavaleiros do Zodíaco, esse clássico dos anos 90, que, claro, o mangá é mais antigo, mas chegou no Brasil aqui, Rede Manchete, explodiu, abriu portas aí para animações aparecerem depois, nos anos posteriores, mas todo fã de Cavaleiro do Zodíaco tem que admitir que Cavaleiro do Zodíaco tem um universo sensacional que é muito mal explorado. E aqui eu vou falar para vocês algumas coisas que eu acho que, por mais simples que sejam, que pareçam, se mudasse e fosse tratada com mais carinho, poderia ser melhor. Então vamos começar aí. Não vai ter uma quantidade, tá, de coisas, assim, é um top 5 de mudanças, não. Eu vou falar as mudanças que eu acho que essa obra poderia ter nas minhas concepções. E depois a gente debate no final, beleza? Então vamos lá. Nem preciso dizer que vai ter spoiler. Então, que é uma obra muito antiga, é uma obra de o anime tem 3 décadas, o mangá vai fazer aí já 40 anos daqui a algum tempo, já daqui poucos, acho que 4 anos, que é de 86. Então, nem vou comentar que vai ter spoiler. Então, se você nunca viu Cavaleiro do Zodíaco, se você vive em outro planeta, tipo, nunca viu Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, então, cara, não tem nem como eu te alertar sobre isso, mas se você não quer receber spoiler, então vê esse vídeo só depois que você assistir para ver se as nossas ideias batem. Vamos começar pelo seguinte, eu não vou explicar o universo do Cavaleiro Zodíaco agora detalhadamente, eu vou explicar conforme cada detalhe. E o primeiro detalhe que eu já vou colocar aqui é Cavaleiro Zodíaco divide ali, né, os Cavaleiros de Atena em, vamos colocar, 3 graus, né, de patentes, podemos dizer assim, que são os Cavaleiros de Ouro, de Prata e de Bronze, beleza? Falando do canônico, tá? Não vou mencionar aquilo que não é canônico. E nunca deixou claro pra gente, se a obra nunca deixou claro pra gente, se existe a possibilidade dos cavaleiros subirem de patente. Ah, Leandro, mas o Seiya usou cavaleiro, usou a armadura do Sagitário, né? Sim, eles usam algumas vezes, mas nunca foi deixado claro pra gente se todo cavaleiro de bronze ele pode se tornar um cavaleiro de ouro, se todo cavaleiro de prata pode subir para cavaleiro de ouro, se você tem que subir de um grau para o outro, se você tem que subir, você pode dar um pulo. E isso fica ainda mais confuso se a gente levar em consideração que alguns cavaleiros já nascem, né, para ser cavaleiros de ouro. E aí fica nesse impasse. Então, o cavaleiro de ouro, ele nasce ou ele vai se tornar de bronze primeiro? Existe uma regra? Não existe uma regra? Isso nunca foi deixado claro. Ah, mas não precisa explicar. Cara, quando você tem um universo que vai, né, explorar deuses e guerra entre os deuses e que todos os deuses têm seus cavaleiros ali mais fortes e mais fracos. A gente vê isso na saga de Poseidon, a gente vê isso na saga de Hades, que tem os cavaleiros, né, de patente mais alta, porque eles são considerados isso. O Hades tem os 3 juízes, Poseidon tem os 7 generais, Atena tem os 12 cavaleiros de ouro. Então, tipo, não deixa claro pra gente o que é preciso para chegar naquele nível. É só ter um poder elevado e ser treinado por alguém competente? É você precisar de passar por experiências na sua vida, ali como cavaleiro, como guerreiro,
para subir de patente, nunca foi deixado claro. E se isso fosse deixado claro, daria para você explorar melhor várias situações que eu vou ir mencionando aqui consequentemente, tá? Então, eu acho que sim, para ficar melhor já o universo em si de Cavaleiro do Zodíaco, não a história linear, mas o universo em si, se tivesse patentes, daria para trabalhar melhor tanto a obra clássica como seus spin-offs, que lança vários porque rende muito dinheiro, então daria para trabalhar melhor. Então eu acho que sim, você ter uma regra para isso seria mais bacana. E mencionando os Cavaleiros de Ouro, uma coisa que sempre me incomodou muito, mas muito, é a idade dos cavaleiros. Principalmente dos Cavaleiros de Ouro. Porque, no meu ponto de vista, um Cavaleiro de Bronze ter 14 anos, sabe, treinar desde criança, tudo mais, ele ter 14 anos e se tornar um cavaleiro com 14 anos, pra mim é ok, sabe? Pra mim é um negócio que dá pra aceitar ele ter 14 anos. Porém, eu não consigo aceitar de forma alguma a idade dos Cavaleiros de Ouro. Ah, é a idade que eles têm ali no presente do anime? Não. É algumas situações específicas que pra mim não batem. Se a gente for analisar, se eu não tiver enganado, o Shura, Cavaleiro de Capricórnio, de Ouro, quando o Saga manda ele executar o Aiorus por falar que o Aiorus tá traindo o santuário, que a Saori não é a reencarnação de Atena, o Shura comete um assassinato a sangue frio com 10 ou 11 anos de idade, mais ou menos. E tipo, para analisar, no mundo, não importa o quão maduro você se considere sendo adolescente, tá? Ah, eu sou mais maduro que minha idade. Ninguém com 10, 11 anos de idade teria aquela experiência de combate. Teria aquele sangue frio. Eu acho que, sabe, só num caso de psicopatia, que aí já, tipo assim, exclui isso de ser uma parada para você lutar por um cavaleiro, né? Por lutar por um deus. Mas não bate as idades dos cavaleiros, principalmente os cavaleiros de ouro. Porque se você parar para analisar, a média ali de idade dos Cavaleiros de Ouro é entre 22 a 28 anos. Então você pensa, o Camus, que era o mestre do Yoga, quando o Yoga tinha 7 anos, então ele treinou o Yoga há 7 anos atrás, então ele tinha 21. Então você pensa, ah, mas ele tinha 21 anos, dá para treinar. Dá, beleza, mas, cara, eu acho que se você colocasse os Cavaleiros de Ouro serem mais velhos, eu não digo tipo assim 50, 60 anos, mas ter ali seus 35, 40 anos, isso já traz em momentos específicos situações menos, como se diz assim, improváveis. Porque você pensa, o Shura deve ter ali seu. A gente pega, a Atena era criança, 14 anos, ele tinha 10. Então ele deve ter uma média de uns 24, 25 anos no presente do anime. Cara, se ele tivesse 23 anos, 25 anos, quando ele matou o Aiorus, certo? Quando ele cometeu ali o assassinato do Aiorus, seria menos improvável, porque um cara de 25 anos já deve ter passado por algumas experiências de combate, de guerra, de luta. Então ficaria menos forçado, sabe? Ficaria menos improvável do que um moleque de 10 anos matar outro de 13, 14 anos. Sabe? Ainda mais sendo um cavaleiro que luta pela justiça, então fica um negócio meio que, sabe, não batendo. Então eu mudaria a idade dos cavaleiros também, que tornaria esse universo mais rico e teria uma lógica melhor. E eu vou chegar nessa questão da lógica, porque é uma lógica que inclui quem? Os Bronze Boys de 14 anos. E nessa questão aí das idades, ela atrapalha também na questão de como cada um se tornou um cavaleiro, saca? Porque, tipo assim, alguns tiveram professores, né, mestres, que eram cavaleiros, mas outros, foda-se, só viraram. E isso meio que perde a magia, tá ligado? Porque, tipo assim, se uns se tornaram cavaleiros simplesmente pelo fato de se tornar, por que que outros têm que ser treinados, tá ligado? Tipo assim, por que que alguns têm que ser treinados e outros só viraram, só se tornaram? Ah, mas não precisa mencionar que todos foram treinados, isso fica subentendido. Talvez. Mas quando você tem cavaleiros que se tornam cavaleiros de ouro com 10 anos, meio que dá a entender que eles não foram treinados por ninguém, que eles só nasceram ali, tipo, prodígios. E por eles serem prodígios, eles já são cavaleiros de ouro, por ter um grande cosmo. E tipo assim,
só porque eles são prodígios e têm um grande cosmo e já foram direto ali para se tornar Cavaleiros de Ouro, como é que eles vão ter experiência de combate? Como é que eles vão ter experiência, tá ligado? Que é uma parada também que a gente para pra pensar e tipo assim, os Cavaleiros de Ouro são a maior força de Atena, certo? E toda vez que tem um combate ali, tipo assim, né, que ela vai enfrentar um outro deus, isso acontece mais na saga de Poseidon, que a gente já vê depois, né, o quanto isso foi meio que perdido, né? Tipo assim, essa lógica que ela é perdida na saga de Hades, que é Poseidon vai rebentar o planeta, vai inundar tudo. Quem que a gente manda? Manda os Cavaleiros de Bronze. Cara, você vai mandar para enfrentar a maior força do seu adversário, os seus soldados mais fracos? Vocês vão me contestar. Ah, mas eles venceram os Cavaleiros de Ouro. Aquilo ali pode ser colocado que foi um acaso. Até porque muitos nem venceram. Se a gente for pegar na risca, quem foi derrotado de fato, foi o Afrodite, que foi derrotado pelo Shun, o Shiryu, que derrotou o Máscara da Morte, e o Saga, que se auto-derrotou no final. Mas o resto praticamente viu potencial nos garotos e deixou eles passar, tá ligado? Tipo assim, então eles não eram a maior potência para enfrentar um próximo, para enfrentar um perigo maior. Tanto é que na saga de Hades depois quem já enfrenta os grandes lá, que vão até atrás, que já quebra aquele padrão também, que os Cavaleiros de Ouro não podem sair das 12 casas, foram os Cavaleiros de Ouro. Então, a saga de Hades, ela começou a mostrar um potencial que a saga poderia ter desde o começo, que a série, né, poderia ter desde o começo, que é, sabe, os Cavaleiros de Ouro, tem a sua importância como os personagens mais fortes da obra, eles enfrentaram os inimigos mais fortes, não que os de bronze não pudessem vencer uma hora ou outra ali, sabe, grandes inimigos, mas eles têm uma importância maior. E na saga de Poseidon, por exemplo, eles foram enfrentar 7 generais marinas. E se eu não estiver errando nas contas, fica vivo acho que 5 Cavaleiros de Ouro. Você não precisa mandar os 5, porque perdeu os 5 você ficaria sem ninguém no santuário. Mas por que não mandar ali? Se eram 7 generais marinas e 5 de bronze que estavam indo, sabe? Sei lá, mandava os 10 de bronze que nos foram apresentados desde o começo, ou mandava os 5 principais, que eram os nossos 5 protagonistas, e mandava os 2 de ouro para auxiliar, para ajudar, para ninguém enfrentar dois inimigos poderosos, para dividir melhor. Porque, cara, fica um negócio muito assim, surreal, sabe? Você ir para uma guerra, você levar em menor número ainda soldados mais fracos. É tipo assim, sabe? Não tem uma lógica nisso. E, cara, isso aí desanima até um pouco você assistir a obra hoje em dia. Apesar de eu amar, sabe? Eu tenho tatuagem da obra, pra vocês verem o tanto que eu amo Cavaleiro Zodíaco, mas a gente não pode fingir que esses erros do universo de Cavaleiro Zodíaco não existem. E outro erro que tem também, que na saga de Hades eles tentam dar uma arrumada, é combate físico. Cara, a gente não tem combate físico. Soco, chute, cabeçada, cotovelada. A gente não tem. A gente tem só disparos de poder toda hora, sabe? É conversa, poder. Conversa, poder. Cara, um contato físico não precisa ser igual Dragon Ball, sabe? Tipo, aquele negócio de só força física. Até porque Cavaleiro Zodíaco, os personagens têm habilidades ali, né? Que não são só rajadas de energia. Cada poder se manifesta, cada golpe se manifesta de um jeito. Então, tem um contato físico, sabe? Uma luta física. E esses golpes serem aplicados em meio à luta física ali, ficaria um negócio até mais bonito de se ver, sabe? Tipo, vários golpes sendo desferidos e, sabe, dali, daqui, para se livrar disso, sabe? Tipo, o Mu, por exemplo, para se livrar de tal golpe, usa teletransporte, telecinese e, sabe, barreira de cristal. O cara tem inúmeros golpes ali que o cara quase não usa porque falta um combate físico para ele utilizar isso. Falta um combate físico para outros personagens utilizarem outras habilidades que eles têm. Porque a gente fica ali preso aqui. O Shun tem só corrente nebulosa e depende das correntes para lutar. A gente tem ali que o Afrodite, todos os ataques deles têm rosas. E tipo assim, em que situação que ele vai usar cada rosa, sabe? Cada habilidade diferente.
que o Shaka tem várias habilidades, o Mu tem várias habilidades, e eles não têm como usar ou por que usar, porque vai ser só combate de golpes. Então não, sabe, isso meio que pra mim peca muito, porque Cavaleiro Zodíaco, a gente tá falando de guerreiros, então eles deveriam ter um combate físico ali, que é a minha opinião, obviamente. Vocês podem não concordar, vocês podem defender como é que tá Cavaleiro do Zodíaco, ou como é Cavaleiro do Zodíaco, mas eu acho que seria bem melhor. E o universo de Cavaleiro do Zodíaco é muito grande, é um universo, sabe, que tem vários mitos, várias lendas, que poderia ter sido explorado em várias situações. E tipo, fica tudo meio que corrido, sabe? Fica tipo, não corrido em termos de ficar com pressa, mas meio que um desleixo do Kurumada de valorizar situações, valorizar momentos que poderiam ser melhor explorados. E que para isso ele coloca limitações, já dando aquela desculpa do porquê que não usa. Ah, por que os Cavaleiros de Ouro não vão enfrentar os Generais Marinas? Ah, porque eles não podem sair das 12 casas. Ah, por que acontece tal coisa? Ele já coloca por que os cavaleiros não conseguem atravessar da primeira casa até já o Santuário de Atena, lá em cima. Ah, porque tem uma barreira que não deixa eles passar, sabe? Ele já coloca essas limitações já pra ficar com aquela desculpa pronta. Tá ligado? Tipo assim, ó, os Cavaleiros de Ouro não vão lá porque eles não podem ser das 12 casas. Tá, mas por que eles não podem? Ah, porque alguém pode atacar de volta. Tá, então não leva todo mundo. Leva só alguns. Porque, cara, a Atena tem 12 Cavaleiros de Ouro, 24 Cavaleiros de Prata, 48 Cavaleiros de Bronze, que isso aí, se eu não me engano, dá um total de 84 numa soma. Ainda tem mais 4 armaduras misteriosas, segundo o Hipermito, segundo a Enciclopédia, segundo algumas paradas. Então, daria para valorizar muito mais a obra, muito mais. Porém, o Kurumada não quis. A verdade é essa, ele não quis valorizar a obra, ele não quis, sabe, dar esse valor à obra. Os motivos? Nunca saberemos. Algumas pessoas falam que ele não se importa com o Cavaleiro Zodíaco, e que ele diz em algumas entrevistas. Eu nunca vi, nunca achei nenhuma. Outros falam que é por causa daquilo e tal, tal, tal. Então, tipo assim, fica meio difícil dar credibilidade pro que a gente ouve das pessoas. Mas a gente não sabe se é isso mesmo, o porquê, ou se é só porque ele não consegue fazer uma obra mais detalhada. É claro que quando a gente pega uma obra mais a fundo, e se a gente for conversar isso aqui, tipo assim, mais a fundo, for esticar mais o vídeo, ficaria um negócio muito cansativo para quem está me assistindo. E, sabe, gastaria muitas horas, eu precisaria conversar diretamente. Então fica livre aí os comentários para a gente trocar uma ideia. O que mais vocês mudariam? Vocês mudariam? Concordam com o que eu mudaria? Vocês mudariam isso e mais um pouco? Deixaria alguma coisa que eu falei de lado e mudaria outra? Porque, sabe, isso aqui é um bate-papo que precisaria de um retorno mais direto e que demoraria muito tempo para ser conversado, porque tem muito mais coisas que daria para mudar. As principais que eu mudaria seriam essas: a idade dos cavaleiros de ouro, principalmente, e dos de prata. Mudaria a forma com que são as lutas, né? As lutas e os combates mais físico. E mudaria essa questão de que para você enfrentar um inimigo, você tem que mandar uma força considerável para enfrentá-lo e não mandar aqueles que você, em menor número ainda, né? Os, os seus cavaleiros mais fracos. Então, tipo assim, eu mudaria principalmente isso. Daria mais valor, mais idade aos cavaleiros. Valorizaria mais os cavaleiros de ouro em combate, para eles irem atrás da luta, não tirando 5 de protagonistas, principalmente o Seiya, que é o protagonista, então você tem que manter essa ordem, né, de quem é o protagonista, quem são os coadjuvantes, beleza. Mas dá mais espaço para esses coadjuvantes e mudaria aí o combate físico. Mas e vocês? O que vocês mudariam? Vocês mudariam alguma coisa? Mudaria? Considera perfeita? Os comentários estão em abertos para vocês comentarem. Com respeito, obviamente. E se você não me segue ainda aí no canal, gostou do vídeo, assistam os vídeos anteriores, que tem mais conteúdo bacana aí para vocês assistirem. Deixem seu like se vocês gostaram, que me ajuda demais, ajuda o canal muito a atingir novas pessoas. E
ativa o sininho aí pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram também, pra vocês ficarem por dentro aí, ter pistas do que tá por vindo aí, que tô preparando umas coisas bem legais. E é isso aí, galera. Agradeço muito quem me assistiu até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.